Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora então a nossa aula sobre máquinas térmicas e na aula que a gente vai começar agora nós vamos ver um ciclo termodinâmico, que é uma idealização das máquinas térmicas mais comuns que a gente tem, que são os motores de combustão interna, que basicamente alimentam a maioria dos nossos automóveis e veículos de transporte, motocicletas. Tá? Eu digo a maioria porque existem duas exceções. Os motores a diesel, eles seguem um ciclo diferente do que a gente vai tratar agora, e os motores chamados motores dois tempos, muito utilizados em motocicletas mais antigas, também não seguem exatamente esse ciclo. Ok? Então, primeiramente eu vou falar sobre o motor de combustão interna, como que se dá as etapas das transformações gasosas e depois como que a gente pode idealizar essas etapas em processos termodinâmicos que constituem o ciclo. O nome do ciclo que idealiza esse funcionamento é chamado de ciclo Otto, ok? Então, antes de falar do ciclo Otto, vamos pensar um pouco sobre o que significa um motor quatro tempos? O que são esses quatro tempos? Cada tempo é um movimento do pistão dentro de um cilindro. Então aqui a gente tem uma representação do que seriam esses quatro tempos. Então veja só, são quatro etapas que acontecem dentro de um cilindro do carro. O cilindro então seria essa estrutura e essa massa que fica subindo e descendo é o que a gente chama de pistão. A função do pistão é contrair o gás e ser expandido através da expansão do gás. Então, como ele vai fazer uma subida, uma descida, uma subida e uma descida a cada vez que ele realiza um ciclo, a gente fala que ele é quatro tempos. Tá? São quatro movimentos. Antes de falar dos quatro tempos especificamente, eu gostaria de falar um pouco sobre a estrutura do cilindro. Quando a gente fala que um carro ele tem um motor 1.0, 1.6, 2.0, a gente está se referindo ao volume máximo que cabe em todos os cilindros do carro. Então, por exemplo, um motor 1.0 significa que quando os cilindros do carro estão totalmente expandidos, o volume que cabe ali dentro é de 1000 centímetros cúbicos ou 1 litro. Ok? Normalmente os veículos têm cerca de 4 cilindros, significa que em cada cilindro, se eles estivessem totalmente expandidos ao mesmo tempo, teríamos 250 ml em cada cilindro. Tá? As motocicletas, normalmente, as de baixa cilindrada, têm um cilindro só. Então, se você tem uma motocicleta de 150 cilindradas, significa que ela tem 150 centímetros cúbicos dentro do cilindro, quando ele está totalmente expandido. Tá? Normalmente, os carros que têm, ou motocicletas que têm mais de um cilindro, eles não ficam expandidos simultaneamente, ou seja, normalmente enquanto um está expandido, o outro está contraído. Então, normalmente, alguns cilindros eles operam em linha, mas então a gente dificilmente vai ter todo esse volume ocupado. Tá? Então aqui, esse espaço, quando você tem uma expansão total do cilindro, somado em todos os cilindros, é o que a gente chama de volume do cilindro, que é o que a gente designa aí no motor, o número que vem do lado do motor 1.0, 1.6, 2.0. Aqui embaixo do cilindro você tem essa barra, que a gente vai chamar de biela. As bielas, o conjunto de biela, do volante, é o que a gente chama de virabrequim do carro. Então, o que acontece? Quando você tem um carro com diversos cilindros funcionando, todos eles movimentam o mesmo sistema de rotação. E esse sistema de rotação tem que ter uma determinada inércia, porque às vezes ele vai ser empurrado por um cilindro, mas às vezes ele vai ter que estar empurrando um determinado cilindro. Então ele tem que ter essa capacidade de transferir também a energia cinética dele para um ou outro cilindro. Então esse mecanismo que fica girando a gente chama de volante, não é o volante do carro que a pessoa dirige. Tá? E essa barra é o que a gente chama de biela, que vai movimentar o volante. Aqui em cima nós temos duas janelinhas no cilindro, normalmente. Tá? Pode ser que tenha 4 ou mais. Essas janelinhas são válvulas. Essas válvulas permitem que, como nesse primeiro caso, a mistura de gás com vapor de gasolina entre no cilindro.
E essa segunda janelinha, como neste último caso, aqui ela está aberta, permite que o resultado da combustão dos gases saia de dentro do cilindro. Então são janelinhas que o motor consegue controlar, permitindo que ora uma esteja aberta, ora outra esteja aberta. Essas janelinhas a gente dá o nome de válvulas. Então por onde a mistura a ser queimada entra é a válvula de admissão. Enquanto que a janelinha por onde os gases resultantes da combustão saem seria a válvula de exaustão. Essas válvulas precisam abrir em etapas muito precisas do ciclo, senão pode haver algum tipo de prejuízo na potência do carro, tá? Até mesmo um mau funcionamento. Então, quem vai fazer este controle de quando essas válvulas abrem e fecham em cada etapa do meu ciclo é o que a gente chama de comando de válvula. O comando de válvula é uma forma de você acoplar essas aberturas e fechamentos com a rotação do volante de cada cilindro. Existem diversas formas de se fazer isso e normalmente o tipo do comando de válvula é aquele número que vem em alguns motores como OHC, DOHC, é o tipo de forma que você tem de controlar isso. Aqui no meio nós temos um dispositivo que a gente chama de vela. A função da vela é soltar uma faísca para que a mistura de ar atmosférico com vapor de gasolina se incendeie num momento muito específico do ciclo, tá? Então a função dela é soltar uma faísca que vai dar a ignição para a explosão da mistura, tá? E essa região menor que eu tenho aqui, onde o cilindro não alcança, ou seja, o menor espaço disponível quando eu tenho uma contração máxima, é onde acontece a explosão. E a gente chama isso de câmara de combustão. Então, é aquela região onde de fato acontece a explosão da mistura, tá? Esse cilindro ele vai ter uma certa distância que ele pode percorrer. A gente chama essa distância de curso do pistão. Desculpa, não no cilindro, do pistão. Então, o curso do pistão é a distância que ele consegue subir e descer, tá? E o diâmetro do pistão, tá, vai me fornecer a área. Portanto, a capacidade térmica de cada cilindro vai ser a área do pistão multiplicado pela altura do cilindro. Além disso, a gente costuma se referir aos pontos mais baixos que o pistão ele se coloca e o ponto mais alto. Normalmente o ponto mais alto a gente chama de ponto morto superior e o ponto mais baixo de ponto morto inferior. Então esse foi um geralzão aí que a gente podia falar sobre os cilindros. E o que consiste essas 4 etapas, ou seja, esses 4 tempos do motor 4-tempo? Muito bem, aqui a gente está vindo de um caso em que a combustão acabou de acontecer. Ok? Então, o que aconteceu? Aqui nós temos a válvula de admissão aberta. O que significa isso? Vai entrar uma mistura de gases, gás atmosférico misturado com um pouco de gasolina. Quem faz essa mistura, essa dosagem de quanta gasolina precisa estar misturado é, nos carros mais antigos, o carburador e nos carros um pouco menos antigos, a injeção eletrônica. Tá? Então ela vai permitir que entre essa mistura de gases. E isso vai acontecer com o pistão descendo, portanto succionando aqui essa mistura. A gente chama esse movimento de admissão, porque ele está admitindo o combustível. No instante seguinte, devido à rotação do volante, fecha-se as duas válvulas, tá? E o pistão é abruptamente contraído, portanto o gás passa por uma contração. A gente viu nos processos termodinâmicos que quando eu tenho uma contração rápida, normalmente a gente modela isso como um processo adiabático. E os processos adiabáticos, quando eu tenho uma contração, o que acontece é um aumento de temperatura. Portanto, enquanto o pistão está subindo, a temperatura dessa mistura de gases ela vai aumentando até que se chegue no ponto morto superior. Quando ele chega no ponto morto superior, a vela solta uma faísca e isso incendeia a mistura. Quando isso acontece, há um aumento muito grande da pressão, que já tinha sido aumentada na contração. Tá? Então aqui é a etapa de contração. Há um aumento de pressão muito grande que faz o pistão ser empurrado para baixo. Então aqui o gás realiza trabalho.
tá? E fornece, portanto, trabalho para o motor. Então, aqui nessa etapa, ele está consumindo energia, o meu cilindro. E aqui ele está produzindo energia, tá? Bom, ele vai descer, ele vai expandir até o máximo que ele consegue, o curso do pistão, tá? E depois abre-se a válvula de admissão. Quando você faz isso, abre a válvula de admissão, a rotação do volante empurra a biela, que empurra o cilindro, portanto há uma contração, só que essa contração acontece expulsando os gases, expulsando para o mecanismo de exaustão. Então a gente chama essa etapa de exaustão, ok? Então, os nomes, recapitulando: admissão, contração, expansão e exaustão. Dessas quatro, só em uma delas o meu pistão, o meu gás, está realizando o trabalho sobre o motor. Nas outras 3 etapas, o motor realiza trabalho sobre o gás, tá? Então, é essa etapa aqui a mais interessante, onde eu consigo obter o trabalho. Aqui há um consumo de trabalho. Nessa etapa, como isso aqui acontece com as válvulas abertas, é praticamente um processo isobárico, como a gente vai ver no ciclo, de trabalho equivalente, então elas meio que se compensam no caso idealizado, tá? Aqui há um gasto e aqui é uma produção, ok? Então, essa etapa que mais nos interessa, porque é a etapa onde o cilindro ganha energia, normalmente em inglês se chama de power stroke, ou seja, a etapa onde eu consigo ter a potência. Num linguajar não muito preciso, potência não é necessariamente trabalho, como a gente sabe, ok? Qual que é a ideia do ciclo Otto? É idealizar esses processos num diagrama PV. Então vamos falar de cada um deles aqui num diagrama, um ciclo e um diagrama chamado ciclo Otto, com 2 T's. Ok? Então temos aqui no diagrama PV a seguinte situação. Vamos começar por aqui, a admissão. A admissão é um aumento de volume, e este aumento de volume acontece a uma pressão praticamente constante, quase igual à pressão atmosférica. Então é um processo isobárico. Um processo isobárico de diminuição de volume seria uma reta mais ou menos assim. Ok? Este ponto aqui e este ponto aqui seriam os valores de maior volume e menor volume. Tá? Desculpe-me, um processo de expansão, não contração. A flechinha tem que estar virada para o outro lado. Tá? Ele vem de um volume menor e ele vai para um volume maior. Então, é um processo de expansão isobárica. Esse pontinho é o volume menor, um volume que eu vou chamar de V1, e este pontinho é o volume maior, eu vou chamar de V2, determinado pelo curso do pistão. Tá? Chegando aqui, o que acontece? Fecha-se a válvula e o gás é subitamente contraído. Quando você tem uma contração súbita, a gente acaba determinando que não dá tempo do calor ser transmitido para o ambiente. Então, é como se fosse um processo adiabático. Ele não é exatamente isso, você sempre vai ter alguma perda de calor, mas a gente sempre considera processos súbitos como processos adiabáticos. Nesse caso, é uma contração adiabática, você está diminuindo o volume do gás. Então, o que você tem aqui é uma curva adiabática muito súbita. Ok? Este é a etapa 2. Depois que ele contraiu tudo o que ele conseguia, portanto, eu volto para o volume 1, o que acontece é uma explosão. Nessa explosão, o volume não muda no instante da faísca, antes de soltar a faísca e depois, o volume é o mesmo. Mas o que acontece? A pressão tem um aumento muito grande, a volume constante, então é um processo isovolumétrico. Então eu chego no mínimo volume e ainda por cima eu tenho um aumento de pressão. Ok? Então, processo 1. Esses dois processos é o que acontece aqui e aqui. Ainda aqui,
Depois da explosão, você tem a expansão. Ainda tem um processo adiabático, porque o movimento é rápido, é intenso. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de volume adiabático, uma expansão adiabática. Então, temos aqui um outro processo de expansão adiabática, até chegar no máximo volume. Quando eu chego no máximo volume, abre-se a válvula de escape. E abrindo-se a válvula de escape, eu tenho então, portanto, uma queda de pressão que já vinha caindo, mas agora há volume constante. Então eu tenho outro processo isovolumétrico. Bom, depois com a válvula aberta, eu tenho novamente um aumento de volume para eu retornar para essa etapa. Só que este aumento de volume, uma diminuição de volume, acontece à válvula aberta, portanto, praticamente a pressão atmosférica. Então, eu considero essa etapa aqui um processo adiabático. Então, nós temos aqui uma curva, deixa eu fazer de outra cor, praticamente coincidente com essa, eu vou fazer um pouquinho mais para baixo para elas não se confundirem, praticamente uma curva coincidente com essa. Tá? Então perceba, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas, mas eu tenho 4 tempos. Então por que eu tenho mais curvas do que tempos? Porque este tempo aqui de expansão, com a válvula aberta, o tempo de admissão, é essa curva vermelha. Então é uma curva para um tempo. Este processo de contração adiabática é essa curva. Agora, este tempo aqui, que é a explosão seguida de expansão, são 2 curvas. Isso mais isso é o que eu chamo de expansão, porque primeiro eu subo a pressão e depois eu expando. Então, aqui eu tenho outro tempo. Então, tempo da curva vermelha, tempo da curva azul e tempo dessas 2 curvas aqui, 3. E a exaustão também vão ser 2 curvas, porque primeiro ele chega no máximo volume e abre a válvula, portanto ele tem essa pequena queda isovolumétrica, e depois ele faz um processo de subir o pistão, portanto contrair o gás, que é essa curva laranja. Então, essas 2 curvas aqui é um tempo, e essas 2 curvas aqui são outro tempo. Portanto, eu tenho 6 curvas e eu tenho 4 tempos. Ok? 6 curvas. Não, eu fiz assim antes. Ok? Então, esse é o processo, é o ciclo Otto idealizado. Se você quisesse representar o ciclo realmente dos processos que acontecem dentro do cilindro do motor 4 tempos, não seria exatamente isso. Seria uma coisa meio diferente, que eu vou mais ou menos esboçar depois. Essas 2 curvas aqui, idealmente, elas são em cima uma da outra. Tá? Eu só fiz ela um pouquinho mais baixo para elas não se confundirem. Tá? Mas é o mesmo processo isobárico, idealmente. Tá? O que acontece na prática? Bom, antes de falar o que acontece na prática, só uma ressalva. Essa parte aqui, ela não contribui para os cálculos da eficiência do ciclo Otto. E a gente chama isso de ciclo auxiliar. Ele só serve para jogar fora os gases da combustão e se encher de gases a serem queimados. Então ele não vai contribuir para o trabalho líquido porque a curva de expansão está em cima da curva de contração. Então o trabalho líquido deste ciclo é nulo e todo o calor que ele absorve numa etapa, ele joga fora na outra etapa. Então, eu ignoro esse meu ciclo auxiliar para o cálculo de eficiência e utilizo só este outro ciclo. Então, na prática, é este que a gente chama de ciclo Otto. Ok? Agora, alguns comentários do motivo de que este meu ciclo ele é uma idealização apenas. Em primeiro lugar, as 2 etapas adiabáticas, que são essas aqui, elas não são exatamente adiabáticas. Você perde calor para as paredes do cilindro. Então, ela teria aqui um aumento de pressão menor do que o estipulado e aqui também um decréscimo de pressão maior, exagerado em relação ao real. Outra coisa, este ciclo ele se dá assumindo que os calores específicos a volume constante e a pressão constante, eles não se alteram
ao longo do ciclo. E isso assume, portanto, que o gás é o mesmo, mas a gente sabe que ele faz algumas etapas com uma mistura de gases atmosféricos e vapor de gasolina e outras etapas com resultados da combustão. Então eu mudo o gás no meio do processo e, portanto, eu mudo os calores específicos. Tá? Então o meu ciclo Otto ele assume que eu tenho um gás, eu vou fazer os cálculos assumindo que isso aqui é um gás ideal e é o mesmo gás. Eu não vou mudar as características deste gás. Tá? Outra coisa, essa explosão ela não vai acontecer na prática exatamente no ponto morto superior, ela vai acontecer um pouquinho antes. Tá? Então na prática você vai ter aqui, agora eu vou fazer um esboço em cima, fazer do lado. Na prática, o que você vai ter é um ciclo mais arredondado. Uma coisa que vem assim e assim. Tá? Então, a gente vai fazer um cálculo do ciclo idealizado. Então, você vai ter uma abertura de válvula um pouco antes, aqui. Então, aqui vai começar o processo de explosão. E não vai ser uma curva isovolumétrica. Enquanto ele está explodindo, ele também está subindo. Então, não vai ser exatamente uma curva isovolumétrica. Assim como a abertura da válvula de escape dá um pouco antes dele chegar no ponto morto inferior. Tá? Então, nós temos aqui um certo arredondamento aqui assim também. Outra coisa, essa etapa e essa não são exatamente isobáricas, então não são curvas em linha reta e muito menos coincidentes. Na prática, você vai ter uma pressão interna dentro do cilindro durante a contração maior do que a expansão. Então, quando você chega aqui, você faz uma espécie de 8 meio torto, assim, ó. E de forma que aqui a pressão é maior do que aqui. Então aqui você tem um trabalho líquido. E pior, este trabalho líquido é negativo. Portanto, você vai perder um pouco de potência no ciclo auxiliar, utilizando a etapa de admissão e expansão. Então, isso daqui é uma idealização disso daqui. Tá? Qual é o efeito prático? Os cálculos que nós vamos fazer de eficiência, eles vão dar aí algo em torno de, para os carros reais, em torno de 50%, enquanto que os ciclos reais, a eficiência de um automóvel é em torno de 20%. Tá? Então, isso acontece devido a essas diferenças que nós temos. Além disso, temos alguns outros fatores que podem contribuir para essa diferença, como, por exemplo, a turbulência que acontece dentro do cilindro, outras perdas de energia por atrito, por exemplo, que existe entre o cilindro e o pistão, são coisas que idealmente a gente não coloca no ciclo termodinâmico. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos pensar agora como que isso aqui acontece. Com licença. Dito isso, vamos pensar como que isso aqui acontece dentro de um motor real. Vamos pensar num motor que tem 2 cilindros e esses 2 cilindros estão dispostos em V. Esse tipo de motor é muito comum em motocicletas, ok? Então, vamos aqui para a ilustração. Então, aqui nós temos uma animação de um motor de 2 cilindros em V. Perceba aqui, você tem 2 cilindros trabalhando concomitantemente, mas eles não estão realizando a mesma etapa ao mesmo tempo, simultaneamente. Aqui você tem as 2 válvulas para um dos cilindros e 2 outras válvulas para outro cilindro. Aqui você tem um certo mecanismo que vai fazer com que cada válvula seja acionada no tempo correto. Tá? E aqui você vai ter exaustão em um e admissão no outro. Então você vai ter exaustão, admissão, exaustão, admissão, exaustão, admissão. Tá? Então você vai ter uma certa alternância. Neste caso, os 2 pistões eles não estão defasados nem em 180 graus, ou seja, eles não fazem esse movimento alternado, mas também não sobem e descem ao mesmo tempo. Então tem uma certa defasagem ali que eu não consigo determinar de quanto é. Tá? Os 2 trabalham simultaneamente movendo a mesma estrutura que eu chamei de volante. Tá? Agora, para a gente conseguir analisar isso um pouquinho melhor, vamos passar isso de uma forma um pouco mais lenta. Então essa representação é o mesmo tipo de motor, só que agora um pouco mais lento. Então vamos olhar individualmente cada um deles. Aqui ele está fazendo a admissão, fecha-se a válvula, faz a contração,
explode e expande, abre-se a exaustão e ele exaure os gases. Ok? Então, essas são as 4 tempos executados em cada cilindro. Tá? Esses tempos não são os mesmos entre os 2 cilindros. Tudo bem? Esse é um tipo de motor muito utilizado em motocicletas, motores de 2 cilindros dispostos em V, fazendo uma certa angulação entre eles. Ok? Importante ressaltar que eu tenho um parâmetro aqui que é muito importante para o caso dos motores de combustão interna, que é o máximo volume que cabe dentro do meu motor, do meu cilindro, dividido pelo mínimo volume, ou seja, quando ele está completamente contraído, o que sobra aqui em cima, como por exemplo, o que a gente vai ver agora. O volume que sobra aqui em cima, que a gente chama de o que sobra para a câmara de combustão, seria o V1. A divisão desses 2 fatores, vou apagar aqui o meu ciclo que eu tentei esboçar como sendo ciclo real, a divisão desses 2 fatores é um parâmetro adimensional, porque é volume dividido pelo volume. Eu chamo normalmente de R, e R é a taxa de compressão do meu ciclo. O R vai ser justamente a divisão de V2 por V1. Ok? Como a gente vai ver quando calcularmos aqui a eficiência do ciclo Otto, quanto maior a taxa de compressão, maior vai ser a eficiência. Poxa, mas daí você pode pensar, eu deveria então projetar um cilindro muito comprido, de forma que o volume máximo é muito maior do que o volume mínimo. Tá? Por que não se faz isso? Normalmente os veículos trabalham com taxas de compressão em torno de 10:1, ou seja, o volume máximo é 10 vezes maior que o volume mínimo. Por que não se exagera nesse ponto? Porque se o gás for contraído demais, você vai precisar realizar um grande trabalho, e além disso, você vai aumentar muito a temperatura antes de soltar a faísca. Pode acontecer uma combustão antes da hora. Tá? E aí isso vai gerar uma série de problemas, o que no linguajar aí dos mecânicos fala, pode ser que faça bater a biela. Tá? Então, a gente tem que estipular bem determinadamente quanto no máximo a gente consegue contrair o gás de vapor de gasolina sem que ele exploda. Diferentemente do motor a diesel, por exemplo, que não tem essa faísca. O motor a diesel, a combustão dos gases acontece espontaneamente, sem a necessidade de se soltar faísca, e a gente não modela por esse ciclo. Existe um outro ciclo que serve de modelo para os motores a diesel, que a gente chama de ciclo diesel. Ok? Bom, então na etapa subsequente agora a gente vai fazer o cálculo, assumindo que os motores realizam de fato este ciclo idealizado que vocês estão vendo aqui. Ok? Então, prosseguimos na sequência.